Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e a gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante. Afinal de contas, quando a gente faz uma lista de tarefas, a gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas por vezes acaba adiando justamente aquilo que é mais importante. Quando finalmente consegue começar, vem a culpa, a ansiedade, a sensação de que poderia estar rendendo muito mais. Muita gente chama isso de preguiça, mas será que é mesmo? Em muitos casos, a procrastinação está relacionada à sobrecarga mental, ao perfeccionismo, ao estresse e até mesmo a condições que precisam ser identificadas e tratadas. Para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com o neuropsicólogo Ítalo Jardim. Bom dia, Ítalo. Bom dia, acho É um um prazer. prazer te receber aqui. Esse é um tema muito interessante, a gente não fala com tanta frequência, mas que por vezes sobrecarrega e muito a vida das pessoas, né? Com certeza, com certeza. O tema de procrastinação dentro do consultório hoje, ele é um tema muito frequente, né? A gente vê cada vez mais pessoas extremamente capacitadas travando em situações simples, né? E até com um processo de autocrítica muito grande por não fazer algo que teoricamente era simples para ele, né? O que é que está acontecendo com Hoje as a gente pessoas, de um modo geral, que têm, enfim, evidenciado um maior número de situações como a procrastinação? Perfeito, perfeito. Hoje a gente tem um mundo globalizado, né? Então todos os empregos, todos os trabalhos, a gente tem uma demanda quase que instantânea. Então o empresário, ele tá ali com o celular, tendo demandas, tendo funcionários, né? O médico tá ali o tempo todo com algum caso sendo conversado pelo WhatsApp, né? O profissional de TI, por exemplo, tá o tempo todo mexendo no computador com novas atualizações. E essa demanda de informação acaba sobrecarregando a pessoa. Então ela tem muita informação, ela tem muita coisa para ela lidar ao mesmo tempo, o que acaba fazendo com que, por mais capacitada que ela seja, ela tenha dificuldade de priorizar e de ordenar todas essas demandas, né. Agora, muita gente classifica a procrastinação como preguiça, como falta de vontade, como falta de determinação. E esse é um equívoco muito grande, né? Você pode clarear o que efetivamente é a procrastinação e se ela tem relação ou não com Perfeito, isso que nós perfeito. falamos. Chamar procrastinação de preguiça é um termo incompleto, vamos dizer assim, né, porque nem sempre toda procrastinação é preguiça. Então a gente precisa avaliar muito bem o que está motivando esse comportamento, né. A preguiça ela gera um comportamento de autocrítica. Então a Uhum. pessoa acaba, quando fala, ela começa a se cobrar mais, né. E às vezes esse comportamento de procrastinação é simplesmente a evitação de um desconforto. Então a gente precisa entender muito bem, né, o que que é essa procrastinação, que necessariamente ela não é uma falta de vontade, às vezes ela é só a evitação de algo desconfortável. Dá para exemplificar o que seria esse desconforto que faz com que eu trave Perfeito. ali para a execução de alguma tarefa Dá ou de sim. algum compromisso? Sim. Por exemplo, você tem um relatório para entregar. E esse relatório, você tem plena capacidade de fazer esse relatório, mas ele é uma demanda que vai ocupar um pouco do seu tempo, né? Vai ficar ali 1, 2, 3 horas. E você acaba evitando isso porque, na sua visão, ali naquele momento, você vai perder tempo, você vai demorar demais para fazer aquilo e, às vezes, até um certo perfeccionismo. Você começa a adiar a entrega desse relatório ou desse trabalho por conta de achar que aquilo tem que sair perfeito e acaba não fazendo. E isso é muito comum? Muito comum, muito comum. O perfeccionismo ele está diretamente relacionado com alguns casos de procrastinação, né. A pessoa perfeccionista, ela tem uma tendência a querer todas as informações, né. Então se ela não tiver aquela informação, se ela não tiver com tudo corretamente organizado, ela acaba adiando o início daquilo. Então ela não faz. Existe aquele procrastinador que adia o início e tem aquele que começa e não termina. O que é que diferencia mentalmente
esses dois tipos de pacientes? Ótimo, ótimo. Uma boa pergunta. Muitas pessoas elas vão falar que é por falta de motivação, né? Mas a pessoa que ela começa e ela não termina, às vezes isso ocorre porque ela gastou tanta energia, tanto esforço durante aquele período, em que quando chegou na metade daquele caminho e ela não atingiu o objetivo que ela queria, ou ficou faltando ainda a parte mais difícil, ou até a parte mais fácil, ela acaba adiando a finalização desse documento, desse trabalho, simplesmente por não ter mais energias mentais, vamos dizer assim. Isso eu imagino, muito desgastante para a pessoa que tem esse tipo de problema, né? Sim. Agora, a gente percebe também que algumas pessoas absolutamente capazes, elas acabam adiando tarefas relativamente simples. Quais são os motivos para que isso aconteça? Perfeito, perfeito. Geralmente em pessoas que têm uma capacidade acima da média, esse comportamento ele vem junto com um perfeccionismo, junto com uma crença de que ele precisa fazer aquilo da melhor forma possível. E ele começa a ter pensamentos, né, de se isso não tiver bom o suficiente, as pessoas vão me criticar, não posso ser mediano, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento desse profissional. Por mais que ele tenha capacidade de fazer aquilo, ele acaba não fazendo simplesmente pelas críticas que ele tem na própria cabeça. Isso é interessante, né? Porque eu percebo que as pessoas que são extremamente críticas, elas acabam sofrendo, não avançam em vários setores justamente pelo medo de serem criticadas, né? Exatamente, exatamente. E isso é muito comum, né? Eu percebo isso com muita frequência, né? As pessoas acabam se escondendo para não serem expostas a críticas. Exato, porque a pessoa ela tem um pensamento, né, de incapacidade. E esse pensamento de incapacidade começa a ir a fundo na personalidade dela, né? Dentro da psicologia a gente começa a chamar de crença. Quando uma pessoa, por mais que ela seja capaz, ela tem mestrado, doutorado, é formado, ela tem uma graduação, ela tem uma especialização, mas ela, no fundo, acredita que ela é incapaz, que ela não pode dar conta disso. E isso acaba gerando pensamentos que se auto-sabotam. Então, essa pessoa, por mais que, na realidade, ela não é incapaz, mas dentro de si ela se vê incapaz. E isso afeta a própria produtividade dela. Isso pode afetar, inclusive, os relacionamentos interpessoais? Gostaria de falar sobre isso após o intervalo. Já voltamos. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade.
Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. Proexames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje o neuropsicólogo Ítalo Jardim. E a gente fala sobre a procrastinação, que é um hábito de adiar ou de não concluir algumas ações necessárias e importantes. Ítalo, a procrastinação, ela pode migrar do profissional e passar a interferir, inclusive, nas relações humanas, nas relações interpessoais? Pode, e geralmente ela transpassa isso, porque aquele indivíduo que tem como a gente falou anteriormente, uma crença de incapacidade, ele começa a levar essa crença para o próprio relacionamento dele. Vai ficando cada vez mais inseguro, é isso? Exatamente. Então ele fica inseguro, acaba transformando o espaço familiar em um espaço de guerra. Então acaba que a gente vê muitas pessoas que têm essa insegurança, sempre vendo o companheiro ou até o mesmo filho, tudo que eles falam como um ataque, né? E isso prejudica muito o relacionamento familiar, justamente por essa crença que ele traz, que envolve tanto profissional quanto pessoal. O que está por trás, né, com um pano de fundo, para que a pessoa desenvolva ou não a procrastinação? Ótimo. A gente tem várias hipóteses, né? Nem toda procrastinação ela é igual, porque a gente pode ter uma pessoa procrastinando uma mesma tarefa por diversos motivos diferentes. Você pode procrastinar porque acha que vai demorar demais. Você pode procrastinar que acha que não está bom o suficiente. Eu posso procrastinar por ver que eu não sou suficiente para essa tarefa. Então, cada pessoa ela tem um motivo. E também a gente pode levar claro para a questão de diagnósticos, onde é muito frequente a gente ver indivíduos que têm o próprio TDAH em procrastinar muito essa tarefa por uma dificuldade nas funções executivas. O que é isso? Aquela pessoa ela não consegue se regular emocionalmente de uma forma adequada. Então, essa dificuldade de regulação emocional acaba causando a procrastinação. Então, a gente tem várias explicações para a procrastinação. O comportamento ele é um só, mas a função dele difere. Então, é por isso que é importante buscar uma investigação e saber o que esse comportamento ele está levando para a sua vida, qual função ele está exercendo. Porque o mesmo comportamento em diversas pessoas podem ter funções diferentes. TDAH é uma possibilidade, ansiedade, burnout também são possibilidades diagnósticas de pacientes procrastinadores? Também. Então, o que eu mais vejo na clínica hoje atualmente são casos de pessoas ansiosas que geram um ciclo de procrastinação. Porque a gente vê, né, um ciclo de 5 etapas. A pessoa fica ansiosa, aí ela acaba procrastinando, aí ela acaba se culpando,
aí ela sente um alívio quando ela não faz aquela tarefa, ufa, passou, mas isso retorna para um processo ansioso, né? Então é um ciclo que se retroalimenta. Agora, que tipo de avaliação você, como neuropsicólogo, faz para que esses pacientes tenham um diagnóstico adequado e possam aí receber o melhor tratamento? Ótimo, ótimo. Eu costumo falar que a avaliação neuropsicológica, ela vai além de um diagnóstico, né? Porque eu sempre falo para os meus pacientes, olho para eles assim, às vezes você não é médico, então para que serve um CID para você? Não serve para nada. Então a pessoa ela precisa procurar um diagnóstico, uma avaliação, olhando para aquilo como se fosse um mapa de seu funcionamento. Porque dentro da avaliação neuropsicológica, a gente vai avaliar diversos aspectos. Funções atencionais, memória, personalidade, as funções executivas. E dentro disso, a gente vai ter um panorama geral do funcionamento daquele indivíduo. E isso é muito importante para ele poder entender o porquê ele toma certos comportamentos, o porquê que acontece algo na vida dele. É interessante isso, né? Porque aí você consegue avançar para um diagnóstico preciso e tratar da melhor forma. Como é que você vê a influência do mundo que nós vivemos hoje, extremamente conectado, globalizado, redes sociais, enfim, isso tudo contribui para aumento dos casos de procrastinação? Contribuem, porque a rede social ela é uma forma de alívio rápida, né? Então, diversas vezes você vai se deparar com um desafio, com uma dificuldade, ou até com uma tarefa simples, que é dobrar uma roupa, arrumar um carro, arrumar um quarto. Você vai evitar fazer isso porque você tem uma forma de alívio na palma da sua mão, que é uma rede social, que é um celular. Então, isso aumenta consideravelmente as chances de procrastinação, né? Agora, o paciente que começa a perceber, ou o familiar, ou o colega de trabalho, o amigo, que começa a perceber sinais de procrastinação em alguma pessoa, como falar para essa pessoa? Né? Perfeito. O primeiro ponto é não fazer um julgamento moral, né? Porque às vezes aquela procrastinação não é preguiça. E a gente não sabe o que está acontecendo. Não é consciente, né? Exatamente, não é tão consciente. Então a gente primeiro precisa elucidar, né? Entender junto com aquela pessoa o porquê que aquilo está ocorrendo. Se é uma sobrecarga mental, se a pessoa ela está se sentindo incomodada com alguma coisa. E aí, de fato, colocar à disposição a ajuda ou até mesmo num auxílio na terapia, para que essa pessoa ela consiga superar essas dificuldades, né? O que a gente vê muito atualmente é a ansiedade social, a pessoa que quer falar em público, quer fazer uma palestra, quer dar uma aula, ela tem competência para isso, mas ela não consegue. E isso não é, muitas vezes, falta de preparo, é apenas uma crença limitante que impede ela de fazer isso. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para o bloco final para a gente conversar um pouco sobre as estratégias de tratamento. Já voltamos, fiquem com a gente. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia.
Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje o neuropsicólogo Ítalo Jardim. A nossa conversa é sobre procrastinação. Essa mania que às vezes a gente tem de adiar ou de não concluir uma tarefa necessária. Ítalo, a gente fez o diagnóstico, a gente sabe que aquilo está atrapalhando a vida profissional, a vida pessoal daquela pessoa. Quais as estratégias possíveis de tratamento? Perfeito, perfeito. A primeira estratégia, ela parece simples, né? Mas é diminuir a própria autocobrança sobre si. Porque quando a gente se cobra demais, a gente acaba procrastinando mais, porque a gente começa a colocar mais tarefas e mais metas. E se você não está cumprindo o básico, quem dirá você cumprir o restante, né? Fato. Então é diminuir o seu nível de cobrança. Eu costumo falar que a gente tem a regra dos 3, das 3 prioridades do dia. Então, você está vendo que você está passando por um processo de procrastinação, está tendo dificuldade para lidar com toda a demanda, coloca 3 prioridades e procure cumpri-las apenas essas 3. Porque você, saindo do 0 para o 3, né, já é 300% de evolução. Claro. Então, é importante você diminuir essa autocobrança, colocar menos tarefas no seu dia e procurar um auxílio psicológico para entender o que essa função, o que esse comportamento está cumprindo na sua vida. Se ele é um comportamento de procrastinação por preguiça, se ele é um comportamento de evitação de desconforto, então é importante você fazer uma análise do que é que isso está respondendo para você. De que forma a psicoterapia e que tipo de psicoterapia pode ajudar essas pessoas? Ótimo, ótimo. Hoje, a gente tem uma psicoterapia baseada em evidências, né? Que ela é muito útil para esses processos da procrastinação. Então, quando a gente avalia, faz uma análise funcional do comportamento, né, onde a gente vai pegar uma situação em específica e destrinchar ela toda, a situação, o comportamento, as consequências daquilo, faz com que elucide a função desse comportamento e traga mais conhecimento para a pessoa. E o indivíduo ele consiga, através dessa análise, entender e como superar. E, claro, criar uma estratégia para lidar com aquilo, né? Seja um meio alternativo de fazer essa tarefa, seja um meio alternativo de pensar essa situação, que muitas das vezes a gente procrastina por pensamentos, né? Então, a avaliação com uma análise funcional desse comportamento é muito útil. Medicação tem papel importante em alguma situação, em algum diagnóstico? Ótimo, ótimo. Nos casos de TDAH, a medicação ela é um grande auxiliador, né? Porque o indivíduo com TDAH, o adulto com TDAH, ele tem um déficit neurológico já de nascença, né? Então, é uma neurodivergência
que o paciente ele cresce, né, ele já nasce com essa disposição. Então, o medicamento, ele auxilia na concentração, no foco naquela pessoa, para que aquela pessoa tenha mais capacidade de lidar com as dificuldades e maior controle nas funções executivas. Nos casos de ansiedade e depressão também, né? Sim, sim. Então, na ansiedade, a pessoa pode tomar algum ansiolítico, pode tomar algum remédio que auxilie ela a diminuir esse nível, né, de ansiedade para que ela consiga suportar. Eu costumo sempre falar que o remédio, ele não é aquilo que resolve, ele é um mediador. Então, ele vai auxiliar aquela pessoa a lidar com aqueles problemas, mas só com o remédio ela não vai conseguir A lidar. atividade física ajuda? Com certeza, com certeza. Geralmente quem pratica atividade física, algum esporte, tem uma autoconfiança maior, não é? Exatamente, porque ali na atividade física você trabalha a sua liberação hormonal, né? Então você libera serotonina, noradrenalina e dopamina, que são os hormônios responsáveis por essas funções de motivação, de prazer. Então a atividade física, ela é excelente para as pessoas que querem dar um up ali e estão passando por um processo, e não precisa ser uma atividade física, né, de ficar indo na academia todo dia. Uma caminhada por 30 minutos resolve, auxilia a pessoa a ganhar essa produção que ela já não estava tendo, né? Lembrei de algumas coisas para perguntar para você agora em relação às redes sociais, enfim. Tem pessoas que passam grande parte do seu dia no celular, olhando para as redes sociais, sem um objetivo definido. No outro extremo, eu tenho pessoas que não abrem o celular, não abrem as caixas de mensagem, não abrem o seu WhatsApp, com medo do que vão encontrar. Isso também define um procrastinador? E por que isso acontece? Em partes sim, né? Então a gente tem o procrastinador que utiliza da rede social ali e do celular para literalmente não fazer nada. E a gente tem uma outra situação que não entra como uma procrastinação, de fato, mas é aquela pessoa que ela está evitando algumas situações por simplesmente não querer fazer aquilo de fato, né? Então, com o que a gente define a procrastinação? É você ter uma tarefa importante, você tem que fazer ela e você não faz. Se aquela pessoa ela deixa de fazer conscientemente e aquilo não vai interferir na vida dela, ela não está procrastinando nada, né? Ela está tendo um comportamento de evitação. E é importante entender por que isso está ocorrendo, né? E se de fato essa situação ela não está trazendo nenhum prejuízo para a vida daquele indivíduo. Interessante. Para finalizar, que mensagem você deixa para as pessoas que estão assistindo a gente e fala assim, será que eu sou um procrastinador ou sou um preguiçoso? O que é que você pode falar para as pessoas? Ótimo. Primeiramente, eu gostaria de pedir para todos que diminuam a própria autocobrança. O perfeccionismo, ele não resolve o seu problema. Então, você querer tudo perfeito não vai fazer com que você faça algo melhor. Você evitar uma tarefa importante, você tem aquele compromisso, aquele prazo específico e você não fazer por medo, o medo não vai sair. O medo ele vai estar presente. Então, o que eu sempre ensino para as pessoas é, tá ansioso? Tá com medo? Enfrente esse medo, porque a ansiedade e o medo não vão desaparecer do nada. Elas vão desaparecer a partir do momento em que você enfrenta elas. Perfeito. E esse enfrentamento é muito importante. Ítalo, muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde Algo Mais. Foi muito, muito interessante ouvir as suas informações. Obrigado, Vayashi. Obrigado a vocês que nos assistem diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos e até o próximo Saúde Algo Mais.